Olá, meus amigos, estamos aqui para mais encontros. Vamos dar continuidade ao capítulo de direitos políticos e conforme o vídeo anterior, no vídeo anterior falamos de direitos políticos positivos, que tem a sua subdivisão em capacidade eleitoral ativa e passiva. Hoje vai ser a parte 2, vamos tratar de direitos políticos negativos, que é a parte de direitos políticos que fala da inelegibilidade, os tipos de pessoas que se enquadram e que não podem ser eleitas, não podem ser titulares de nenhum mandato eletivo ou cargo eletivo. Então vamos dar continuidade. Primeiramente, direitos políticos é um capítulo que está dentro de um título de direitos e garantias fundamentais. Então o que significa isso? Significa que direitos políticos é um direito fundamental. Tá? Tipificação, artigo 14 da Constituição Federal de 1988. Vamos falar hoje de direitos políticos negativos. O primeiro tópico que eu escolhi foi são os que são absolutamente inelegíveis. O segundo tópico, os que têm uma relativação de inelegibilidade. E o terceiro tópico, inelegibilidade reflexa. Vamos tratar desses três temas. Primeiramente, eu queria deixar bem claro com vocês, direitos políticos negativos significa que as hipóteses que ocorrem a perda e suspensão de direitos políticos e a inelegibilidade e também a não participação nos negócios jurídicos da nação. Os direitos políticos, em sua grande maioria, se resumem nessas quatro palavrinhas: perda, suspensão, inelegibilidade e não participação dos negócios jurídicos da nação. Primeiramente, vamos iniciar aquelas pessoas que são absolutamente inelegíveis. Quando eu uso esse advérbio de forma absolutamente, significa que não há exceção. Então são absolutamente inelegíveis os analfabetos, os conscritos e os estrangeiros. São esses três tipos que têm inelegibilidade de forma absoluta, não podem se eleger de forma alguma. Eu só queria deixar bem claro com vocês, quando eu falo de inelegibilidade, eu falo que ela não pode se eleger. Não significa que ela não pode votar. São coisas diferentes. Quando eu falo de elegibilidade, eu estou falando de capacidade eleitoral passiva, aquela capacidade de você poder ser votado. Por quê? Porque a capacidade eleitoral ativa é aquela de quem pode votar ou não. Tudo bem? Então, quando nós falamos que são inelegíveis de forma absoluta, três pessoas que se enquadram nessa tipificação constitucional: os analfabetos, os conscritos e os estrangeiros. Eu só queria deixar uma observação, que quando nós falamos de conscritos, eles são inelegíveis de forma absoluta somente durante o período militar obrigatório. Tá? A partir do momento que os conscritos saem do período militar obrigatório, eles saem dessa classificação aqui. Tudo bem? Deixei aqui a tipificação com vocês, artigo 14 da Constituição Federal, no seu parágrafo 4º, está escrito isso daqui. Tudo bem? Tópico 2. Aqueles que são relativamente inelegíveis. Quando eu também utilizo esse advérbio que coloca uma relação, uma condição temporária, é isso que significa relativamente. O primeiro exemplo que eu coloquei foi o alcance da idade mínima. Por quê? Vimos no vídeo anterior as idades para cada cargo: presidente da República, vice-presidente da República, senador, deputados federais e estaduais, vereadores, prefeitos e juiz de paz. Todos esses cargos requerem uma idade mínima que está no vídeo anterior. Então, a partir do momento que um candidato, que uma pessoa, ele não alcança a idade mínima para aquele cargo, ele é inelegível de forma relativa. Por que relativa? Porque ele pode alcançar a idade mínima. Entendeu? Completamente diferente daqui. Se o cara for um analfabeto, não tem jeito para ele. Ele não vai conseguir se eleger. Agora, quando eu falo de idade, não. Tem um tempo que a pessoa pode esperar para ela poder se candidatar. Por isso que se enquadra no tópico 2 de relativamente inelegível. E eu queria colocar com vocês: a perda e a suspensão de direitos políticos é uma hipótese, sim, de direitos políticos negativos. Agora eu queria colocar com vocês o seguinte tópico: perda e suspensão são completamente diferentes, gente. Quando eu falo de perda de direitos políticos, não há uma reaquisição automática. Você perde,
Você só pode conseguir aquele direito se você fazer um requerimento perante o Estado. Certo? Quando eu falo de suspensão, não. Suspensão é um tempo determinado, que é diferente de perda. A suspensão, você fica um tempo sem aquele direito, mas conforme chegar aquele tempo, aquele direito vai voltar para você automaticamente. Um exemplo disso é quem sofreu uma sentença, quem foi condenado por sentença transitada em julgado. Ele vai ficar um tempo cumprindo aquela pena que foi imposta para ele. Naquele período, ele é inelegível. Ele não pode se candidatar, porque ele está com a suspensão dos seus direitos. Ele não perdeu aquele direito, está apenas suspenso. Por quê? Porque suspensão existe tempo determinado. Tudo bem? Agora vamos falar de um tópico que é muito importante e que cai muito em prova de concurso público, que é inelegibilidade reflexa. Por que é importante? Porque quando eu falo de inelegibilidade reflexa, tem a sua tipificação constitucional no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal. Por que é reflexa? Porque quem fica inelegível não é o candidato. Quem fica inelegível é o seu cônjuge, parente, consanguíneo ou afins até o 2º grau ou por adoção. Então veja, quem fica inelegível aqui não é o candidato ao cargo público, e sim os seus parentes de acordo com essa linha que é hereditária. Então por isso que o nome é inelegibilidade reflexa, porque reflete para a família dele. Entenderam? Agora é importante deixar, essas pessoas que eu falei para você aqui, elas são inelegíveis dentro do território de jurisdição do titular. O que significa isso? Quando eu falo de que eles são inelegíveis no território de jurisdição do titular, significa que um deputado, um exemplo, um deputado, isso só se aplica ao Poder Executivo. É muito importante deixar isso. Eles são inelegíveis dentro do território de jurisdição do titular, mas só se aplica ao Poder Executivo. O que significa isso? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, se a pessoa número 1 ela é candidata, ou melhor, ela é governador do estado de São Paulo. Se essa pessoa é governador do estado de São Paulo, o cônjuge dessa pessoa, o parente, consanguíneo ou afim até o 2º grau ou por adoção, não vai poder se candidatar no território de jurisdição do titular. Se ele é governador de São Paulo, o território de jurisdição dele é todo o estado de São Paulo. Então, essas pessoas aqui que são parentes dele, nessa linha hereditária, não poderão se candidatar a nenhum cargo do Poder Executivo que esteja dentro da jurisdição do titular. Se essa pessoa é governador de São Paulo, significa que nenhum desses parentes aqui poderão se candidatar a nenhum cargo dentro do Poder Executivo daquela jurisdição. Um exemplo disso, se o cônjuge, o companheiro do governador de São Paulo, se candidatar para prefeito de São Paulo, não pode. Por quê? Porque o cargo de prefeito de São Paulo, ele está dentro da jurisdição do governo de São Paulo. Está dentro daquela circunscrição. Então não pode. Um exemplo melhor. Vamos supor que o presidente da República número 1, ele foi eleito presidente da República. E a sua esposa, ela quer se candidatar para o governo de São Paulo, para ser governador de São Paulo. Ela não pode. Por quê? Porque presidente da República é um cargo de natureza federal. Então a circunscrição abrange todo o território nacional. Então nenhum parente daquele presidente da República pode se candidatar, nenhum parente, eu digo essas exceções aqui, não poderão se candidatar a um cargo do Poder Executivo naquele país. Agora, eu queria conversar com vocês. É muito importante. Essa inelegibilidade de forma reflexa só se aplica ao Poder Executivo. Quando eu falo Poder Executivo, Presidente da República. Quando eu falo de Poder Executivo, eu falo de governador de estado, Poder Executivo, prefeitos dos municípios e os governadores de territórios. São esses os cargos de Poder Executivo. É muito importante deixar que só se aplica a eles. Eu coloquei uma observação aqui com vocês. A observação não atinge os outros poderes. Então significa que
Se eu tiver candidatos da mesma família concorrendo a cargos do mesmo estado para o poder legislativo, não há inelegibilidade reflexa. Um exemplo disso, professor, simples. Eu posso ter várias pessoas daquela família se candidatando para vereador, deputados estaduais e deputados federais e senadores. Por quê? Não há inelegibilidade de forma reflexa em cargos de natureza do poder legislativo, apenas poder executivo. Agora, um detalhe. Essa inelegibilidade de forma reflexa não atinge se o titular de mandato ou se a pessoa, o candidato, ele já for titular de mandato ou se ele for candidato à reeleição. Não se aplica a essa pessoa. Eu coloquei uma segunda observação que não está expressa aqui, que é a súmula número 15 do TSE. O Tribunal Superior Eleitoral. O que ela fala? Ela fala que o exercício do mandato eletivo não vai afastar a inelegibilidade. O que significa isso? Significa que a pessoa pode muito bem estar em um mandato e se candidatar para outro cargo. Não tem problema nenhum, desde que ela obedeça às medidas preventivas de acordo com o cargo que ela está exercendo. Entenderam? Então, eu gostaria de colocar com vocês, neste quadro aqui, eu gostaria de colocar com vocês algumas hipóteses também de direitos políticos negativos, que são aquelas hipóteses que a pessoa perde os direitos políticos ou a suspensão. De forma mais específica, eu gostaria de colocar com vocês as hipóteses que eu tenho que também vai haver perda de direitos políticos. Quais são essas hipóteses? Quando eu tenho a perda da naturalização. Só que aqui é bastante interessante. Por quê? Quando eu falo de perda, que houve uma perda da naturalização, essa perda tem que ter passado por uma sentença, que essa sentença ela tem que ser transitada em julgado. O que significa isso? Quando uma pessoa ela perde a sua naturalização por sentença transitada em julgado, ela perde os seus direitos políticos. Porque há direitos políticos que eles precisam de que o candidato seja brasileiro nato ou naturalizado para o seu exercício. Então, se ele perder a condição de naturalização, automaticamente ele vai perder os seus direitos políticos. Um outro caso quando eu falo também de sentença, vou colocar aqui, sentença criminal. Quando eu falo de sentença criminal, a pessoa vai ficar presa, a pessoa vai ter os seus direitos restringidos. Então, quando eu falo de sentença criminal, vai gerar sim suspensão de direitos políticos, porque a pessoa vai estar em cárcere, ela não vai poder exercer aqueles direitos políticos. Tudo bem? Eu gostaria de colocar aqui mais outro ponto também bastante importante. Quando eu falo de improbidade administrativa, Lei 8.429 de 92. A Lei de Improbidade Administrativa, ela coloca como consequência a suspensão de direitos políticos. Dependendo da modalidade, se for enriquecimento ilícito, artigo 9, se for os crimes contra o erário, que atinge o erário, artigo 10, ou os crimes que se atentam contra os princípios da administração pública, artigo número 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Dependendo da modalidade do crime, pode ser que a pessoa tenha uma pena que fica entre 3 a 5 anos de suspensão, de 5 a 8 anos de suspensão, ou de 8 a 10 anos de suspensão dos seus direitos políticos. Então, essa
Esse era o assunto que eu queria tratar com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido esse tópico e um forte abraço.